seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse tema com relação, né, vias metabólicas, é um conteúdo dentro da fisiologia do exercício que toda vez que eu ministro esse conteúdo na graduação, né, ou seja, para estudantes de educação física que vão se tornar profissionais, é um terror de arrancar os cabelos. E sempre eu posto aqui, né, nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube, no Facebook, conteúdos relacionados a metabolismo. Porque eu digo o seguinte: se você não compreende vias metabólicas, se você não compreende bioenergética, você não sabe montar um treino. Por que você não sabe montar um treino? Porque você não enxerga isso na aplicação prática ali com o seu aluno, porque é isso que vai gerar resultado. O objetivo do seu aluno, seja ele qual for, seja ele emagrecimento, seja hipertrofia, seja definição muscular, seja saúde, seja um aluno hipertenso que quer reduzir a pressão arterial e ter uma melhor qualidade de vida, seja o seu aluno diabético, independente independente do aluno, independente do objetivo, você precisa entender e aplicar a bioenergética. Porque uma coisa está ligada à outra. Então, é isso que eu quero descomplicar aqui. Porque quando a gente fala em ciclo de Krebs, todo mundo arrepia o cabelo, né? Entra em pânico. Mas eu vou te mostrar que é muito mais simples do que você imagina. E sem isso, seu aluno não vai ter resultado. Então, a gente precisa pensar nas vias metabólicas, entender muito bem como que funciona e conseguir desenvolver um raciocínio integrado para aplicação nos treinos. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, como que você deve entender de uma vez por todas a função das vias metabólicas em suas prescrições, nos treinos dos seus alunos para você gerar resultado? Não tem jeito de eu pensar em vias metabólicas sem pensar em substrato. De uma forma bem resumida, sucinta e simples. O que são as vias metabólicas? São as vias que vão passar por elas durante o exercício físico para produzir energia para contração muscular. Basicamente é isso. E aí a gente vai ver aqui a moedinha de troca, né? Que eu sempre faço essa analogia. Qual que é a moedinha de troca para liberar energia? É o ATP, que é a adenosina trifosfato. Só que esse ATP vem de onde? Então, aqui a gente precisa pensar em bioquímica do exercício e em fisiologia do exercício. Não tem como eu separar as coisas. Então, quando me perguntam assim, professora, o que você indica para um aluno X? Eu não me lembro agora as características do aluno, do indivíduo. Mas você indica o quê? Um treino AB ou um treino ABC? Eu falei assim, depende. Depende de quê? De uma série de fatores. Depende da avaliação feita, depende do objetivo do aluno, depende em que momento da periodização que eu estou, depende o objetivo que esse aluno quer e o objetivo que eu quero atingir com ele naquele momento do treinamento. Então, não tem jeito de eu pensar em tudo isso sem pensar em bioenergética, em vias metabólicas. Então, a resposta que eu dei para essa profissional que me enviou essa mensagem foi: depende do momento da periodização. Primeiro, eu penso no planejamento. Tudo começa com uma avaliação. O primeiro microciclo é uma avaliação. E aí, a partir daí, eu faço o planejamento e em cada momento ali do meu mesociclo, eu vou pensar nos microciclos, que são as sessões de treino. As sessões de treino são a última coisa que eu penso. E tudo vai girar em torno de metabolismo.
Então, não tem como eu pensar em metabolismo sem eu pensar em substrato energético. Qual é a minha fonte principal de energia? Quais são as fontes primárias de energia? Os substratos energéticos, carboidratos, gorduras e proteínas. Em que momento que eu vou usar gordura? Em que momento que eu vou usar carboidrato? Em que momento que eu vou usar proteína? É isso que você precisa entender. Exatamente porque se o objetivo, do seu aluno é emagrecimento, aí logo já vem. Como que eu, então, aumento a mobilização de gorduras por esse aluno? Como que eu aumento? Eu penso apenas em mobilização de gorduras? Não. Não é simplesmente, não é apenas isso para o processo de emagrecimento. Mas é um ponto crucial que eu preciso pensar na hora da prescrição para eu calcular ali intensidade de treino, zona-alvo, volume de treino e volume semanal. Então, eu preciso pensar em todos esses aspectos. E aí, as principais reservas que a gente tem, eu coloquei essa figura aqui para ilustrar o glicogênio. Então, o carboidrato que a gente ingere, ele vai ser convertido em glicose sanguínea ou glicogênio. E as duas formas de armazenamento do glicogênio são muscular e hepático. Por isso que tem essa imagem aqui do fígado, né? Corrente sanguínea, o glicogênio aqui, ó. Glicogênio hepático e o glicogênio muscular. E aqui está mostrando alguns outros mecanismos que eu não vou entrar em detalhes, porque não vem o caso agora. Mas por que eu coloquei essa imagem? Para você compreender que uma das principais fontes energéticas durante o exercício é o glicogênio muscular, que vem dos carboidratos. Por isso que na nossa alimentação, na nossa dieta, a quantidade de equilibrada de carboidratos, gorduras e proteínas, ela tem que acontecer. E aí, você pode estar me perguntando, mas e as pessoas que fazem dieta cetogênica ou dieta low carb? Cada uma tem um objetivo. São estratégias nutricionais. Eu sempre digo isso aqui. São estratégias nutricionais. A gente não tem estratégias com métodos de treino dentro do trabalho de emagrecimento. A gente não tem diversos métodos de treino dentro do trabalho de hipertrofia muscular, com esse objetivo, com essa finalidade. A gente não tem diversos métodos de treino que eu posso levar à adaptação, que é a resposta fisiológica para gerar hipertrofia muscular. Da mesma forma, existem estratégias nutricionais. É para todo mundo? Não, porque cada indivíduo é único. Ou seja, precisa ser avaliado por um profissional capacitado. Então, a questão do carboidrato, ela é essencial. E eu vou te mostrar aqui. O carboidrato, ele é tão essencial que ele interfere diretamente no metabolismo de gorduras, que acontece na via aeróbia, ou na via oxidativa, ou fosforilação oxidativa, que são os nomes dados aí para a via aeróbia, certo? E aí, para você ter uma ideia, eu coloquei essa tabelinha aqui, para você ter uma ideia do quanto cada um desses substratos, eles têm, né, aí no caso, o carboidrato já convertido em glicogênio, em glicose, os lipídios e as proteínas, o quanto de energia que ele fornece. E aí a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem, né, nessa tabela, o glicogênio muscular, olha o tanto de energia dada aqui em quilojoules que ele libera. 5.600, mais do que do fígado e mais do que a glicose sanguínea. Por isso que, durante o exercício físico, prioriza-se o glicogênio muscular e não a glicose sanguínea.
Porque o glicogênio ele fornece mais energia do que a glicose sanguínea. Então, as reservas, os estoques de glicogênio muscular, eles são super importantes, principalmente para quem faz trabalho de força, com objetivo de hipertrofia, com objetivo de ganhos de força, de hipertrofia muscular. O glicogênio muscular é a principal fonte de energia para esse objetivo. Então, o que eu quero chamar a atenção para você para aplicação prática? Se o seu aluno tem como objetivo hipertrofia muscular, a dieta dele, a alimentação dele, ela tem que estar de acordo com a metodologia de treino que você está aplicando, com a intensidade de treino que você está aplicando. Porque se o objetivo é hipertrofia muscular, a intensidade vai ser maior, mais alta. Então, o recrutamento de fibras de contração rápida, que são fibras glicolíticas, vão recrutar energia de qual via? Da via anaeróbia lática, que é do glicogênio, começando pelo glicogênio. Olha só a aplicação prática disso, entende? Agora, olha que interessante, o quanto que os lipídios fornecem de energia dada em quilojoules. Energia pode ser dada aqui em quilojoules, pode ser dada em quilocalorias, tá? 388.500 quilojoules. Por que você acha, então, que quando o indivíduo tem um excesso na ingestão, seja de carboidrato, de gordura ou de proteína, qual a forma que o organismo ele encontra para estocar, guardar energia, para ele economizar energia? Na forma de lipídio, na forma de gordura. Por quê? Porque é o que mais fornece energia para ele na hora que ele precisa. Então, por isso que os lipídios, eles têm uma energia muito maior para fornecer. Tanto é que na via aeróbia, que é onde eu tenho mobilização ali de gorduras, eu tenho fornecimento de muito mais ATP do que na via anaeróbia. Só que são situações em que o exercício, a sessão de treino, é que vai demandar qual vai ser priorizada. É isso que eu quero esclarecer para você aqui hoje. E proteína também tem uma energia grande. Só que degradar proteína, catabolizar proteína para a produção de energia, isso só vai acontecer em último caso. Por quê? Porque as principais fontes energéticas durante o exercício são carboidratos e gorduras, certo? Carboidratos na forma de glicogênio muscular e glicose sanguínea, e as gorduras na fosforilação oxidativa ali que vai acontecer na beta-oxidação lá nas mitocôndrias. Então, proteína só entra aí quando não tem sobrando energia, pode-se dizer assim, de carboidrato e de gordura. Que isso pode acontecer quando? Quando a dieta não está de acordo com o treinamento, com a intensidade que você calculou no treinamento. Isso pode interferir. Em situações de inflamação, como, por exemplo, doença. Como a proteína ela tem grande quantidade de energia, e onde a gente tem mais proteína? No músculo. Então, começa a se ter o quê? Um catabolismo proteico muscular. Então, são situações que o organismo encontra como forma para suprir a sua necessidade. Então, todas as funções fisiológicas, a gente precisa de ATP. E não apenas pensando na contração muscular. Lembra que eu sempre chamo a atenção aqui? Você precisa pensar no seu aluno, no organismo do seu aluno, como uma máquina cheia de engrenagens, que uma engrenagem é altamente dependente da outra. Então, essa imagem,
clássica aqui do livro do McArdle, né, de Fisiologia do Exercício, eu preciso de energia para todas as funções fisiológicas, do processo de digestão, de secreção de hormônios, de transmissão nervosa, pela contração muscular, pela circulação e por aí vai. Porque a gente tem transporte celular, que requer gasto de energia, transporte, reações bioquímicas que requerem energia e a própria contração muscular, falando de exercício. Então, durante o exercício, como que eu vejo? Eu tenho uma imagem aqui que ela fala por si só, para você nunca mais esquecer. Mas quando eu penso em produção de energia, a primeira coisa que eu preciso pensar é a resposta metabólica que vai acontecer ao esforço máximo, ao esforço intenso, ao esforço moderado e leve a moderado, prolongado, ou também conhecido como contínuo. Então, em cada situação, eu vou priorizar uma via metabólica para fornecer energia. Então, daí, você já começa a pensar na sua aplicação prática com o seu aluno. Como que é a sessão de treino dele? Qual é o objetivo com aquela sessão de treino? Qual é o objetivo semanal? Qual é o seu objetivo mensal com todas aquelas sessões de treino? Então, você precisa ir ampliando. Eu gosto sempre de começar pelo macro e ir para o micro, que eu consigo enxergar muito melhor, que na verdade é a periodização, né? O macro, o meso e o microciclo. Porque aí eu consigo visualizar tudo isso em todos os momentos com uma linha de raciocínio lógica. Porque eu preciso pensar desde a fisiologia humana básica ali do indivíduo para a fisiologia do exercício, gerando as adaptações fisiológicas necessárias para atingir aquele objetivo dele, que ele quer. Então, quando eu penso em via metabólica, primeira coisa que eu tenho que ter muito claro é intensidade desse exercício, duração desse exercício e o tipo de exercício. E aí, você pode estar me perguntando, mas professora, dentro de uma sessão de treino aí de 1 hora, eu tenho vários exercícios. Exato. Então, você vai pensar no exercício, você vai pensar na sessão de treino. E aí você pensa na intensidade do exercício, na intensidade na sessão de treino, no volume do exercício, no volume de treino. Por quê? Aí você leva em consideração todos os aspectos.